O Corinthians passou pelo Remo nos pênaltis, mas Cuca não é mais o técnico do Timão. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e bastidores sobre a busca alvinegra por um novo comandante. Informação importante, Anderson Talisca decidiu deixar o Al Nassr na metade do ano. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Corinthians, em meio a todo o caos pela saída de Cuca, daqui a pouco eu falo sobre esse tema, estranhou uma postagem de Luan. Sim, o meio atacante, cujo contrato termina em dezembro, ele anda treinando separado no elenco. O jogador esteve na Neoquímica Arena e fez postagem sobre a classificação alvinegra para a próxima fase da Copa do Brasil. Quem assistiu aos dois jogos entre Corinthians e Remo certamente ficou impressionado com o desempenho do camisa 8 do time paraense, Pablo Roberto, 23 anos de idade. Ele é um meio atacante que atuou diante do Timão como um segundo volante, enorme qualidade. Carrega a bola, conduz, dribla, dá passes longos, passes curtos, muita inteligência. É o tipo de meia que falta em vários clubes da primeira divisão, com o detalhe de que esse atleta vai jogar sua terceira divisão com a camisa do Remo. Fui levantar um pouquinho mais de informações, antes só uma curiosidade. Depois da partida entre Corinthians e Remo, a câmera mostrou o Cuca procurando o Pablo Roberto para bater um papo. Teve até gente imaginando que o Cuca gostaria de contratá-lo para o Corinthians, mas como eu vou contar daqui a pouco, o Cuca está fora do timão. Sobre o atleta, desde que foi contratado nessa temporada pelo Remo, são 15 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Esse jogador surge na base do Atlético Goianiense, mas nunca consegue se destacar por causa da irregularidade. O comportamento dele fora dos campos também não era dos mais exemplares, isso quem me contou foi o Adson Batista, que é o presidente do Dragão. Ele é negociado em definitivo com o Vila Nova e passa a ser emprestado para o Bahia, para a Portuguesa do Rio de Janeiro, até que se destaca muito no Remo. A impressão que dá é que ele enfim conseguiu amadurecer, se tornou um jogador mais pronto e um pouquinho mais recuado. Agora tem atuado como um segundo, às vezes um terceiro homem do meio campo. Pode ser uma baita oportunidade de mercado, especialmente por pertencer ao Vila Nova e estar emprestado ao Remo. Certamente, operação das mais baratas, jogador para a gente ficar de olho. Você gostou? Para falar sobre o Corinthians, que conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, embolsou 3 milhões e 300 mil reais, se livrou de uma enorme dor de cabeça que seria a eliminação para um time da terceira divisão, mas volta a um enorme abacaxi, a busca por um treinador. É que o Cuca, quase uma hora e meia depois da vitória alvinegra nos pênaltis, por 5-4, anunciou que está deixando o clube. A frase dele foi a seguinte: foi maravilhoso estar ao lado da Fiel, com a conquista da vaga. Antes desse sonho se realizar, porém, foram 3 a 4 dias de muito pesadelo, quase que um massacre. É a pior coisa que um homem pode passar. Invadiram as redes sociais das minhas filhas, da minha mulher, com ameaças e xingamentos. Vou fazer 60 anos no mês que vem, e aí eu peso o que vale e o que não vale a pena. Eu não esperava por essa avalanche, até porque foram coisas que aconteceram há bastante tempo. Fui julgado e punido pela internet. Saio nesse momento. Não era o que eu queria. Esperei uma vida inteira para estar aqui, mas amanhã estarei em casa para cuidar da minha família. O presidente Duílio Monteiro Alves foi perguntado sobre o tema pouco depois. Admitiu que já imaginava essa possibilidade, vinha conversando com o Cuca. O Cuca amadurecia a ideia de deixar o clube, até por conta de toda a repercussão negativa, mas queria contar sobre os próximos passos. O Corinthians busca o mais rápido possível por um novo treinador. Só que, se não conseguir, não sabe nem quem será o interino. Na teoria, seria o Fernando Lázaro, que era o técnico até a semana passada e foi despedido desse cargo, voltando a ser auxiliar técnico. O Duílio disse que pode pintar um outro nome dentro da comissão técnica fixa, talvez o Mauro Van Basten.
mas a ideia do Corinthians é tentar encontrar o mais rápido possível um novo técnico, até porque o Timão tem no próximo sábado nada mais, nada menos do que o Palmeiras no Allianz Parque. Corinthians que chega fisicamente extremamente cansado. Foi um jogo de muito desgaste contra o Remo, enquanto o Abel conseguiu poupar vários de seus titulares no empate 1-1 com o Tombense. E a pergunta do milhão é: quem pode treinar o Corinthians? O nome dos sonhos era o Tite, que já havia dito na semana passada que não quer trabalhar no Timão, nem no futebol brasileiro. Mano Menezes tem defensores importantes no Parque São Jorge, mas o Mano vai permanecer à frente do Internacional. Dos técnicos disponíveis no mercado, Roger Machado não é bem avaliado. Luxemburgo tem alguns defensores, mas muitos críticos. A ideia é trazer alguém de peso, alguém que possa agregar ao elenco. Vai ser difícil essa busca. Só para completar, vale o registro de que os atletas alvinegros não queriam a saída do Cuca. Eles entendiam que a permanência do comandante seria o melhor caminho. E você, o que pensa sobre todo esse assunto? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e assim que pintar qualquer novidade, conto para vocês. Bora falar agora sobre o Corinthians com uma situação inusitada. O Rony, empresário de futebol do meio atacante Adson, ligou para o Alessandro, que é o gerente de futebol do Timão, pedindo uma reunião. A ideia era conversar sobre o futuro do Adson. Só que o Corinthians foi surpreendido com declarações do Rony em uma entrevista ao GE, dizendo que ele está incomodado com a falta de oportunidades para o atleta dele, e que o jogador já tem propostas, já tem sondagens, enfim. A partir daí ficou combinado uma reunião, só que o Corinthians se incomodou com a falta de sensibilidade do Rony, às vésperas de um jogo super importante como esse contra o Remo, com a maior confusão do mundo envolvendo o Cuca, e o Rony pede essa reunião e ainda dá entrevista dizendo que está incomodado com a falta de oportunidades. Diante desse cenário, o Corinthians resolveu cancelar o encontro que aconteceria na manhã dessa quarta-feira e vai conversar com o Rony um pouquinho mais para frente. Importante dizer que o Corinthians não tem a mínima pretensão de emprestar o Rony para qualquer clube brasileiro, só sairá negócio por quantias consideravelmente altas, na casa dos 10 milhões de euros para mais. Mas já posso antecipar para vocês que o pessoal do Corinthians vai receber o Rony de maneira bem chateada. Afinal de contas, faltou ao ex-jogador de futebol, vocês lembram dele? Centroavante com passagens por Goiás, Fluminense, entre outros clubes. O cara não teve o mínimo tato para sentir a situação do Corinthians, inclusive com mudança de técnico. O Cuca acabou de chegar, fez só uma partida, enfim, aquela coisa toda. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês sobre Anderson Talisca, um dos principais jogadores brasileiros no mundo há algumas temporadas. Talisca recentemente renovou seu contrato com o Al Nassr, o vínculo terminaria em 24 e foi estendido até 2026, mas posso assegurar para vocês que ele não quer continuar no clube. A ideia do Talisca é no fim dessa temporada árabe, saudita, ou seja, na metade do ano, deixar o clube. Inclusive, esse recado já foi dado aos empresários do Talisca, que vão repassar a notícia para o pessoal do Al Nassr. Al Nassr é o mesmo clube de Cristiano Ronaldo. Coincidência ou não, bastou o Cristiano Ronaldo chegar na Arábia Saudita que a coisa mudou radicalmente para o Al Nassr. O time que era líder do campeonato nacional caiu para a segunda colocação. Recentemente também foi eliminado da Supertaça e da Copa da Arábia Saudita. O Talisca tem salário altíssimo, completamente fora da realidade do futebol brasileiro, mas se aceitar uma redução, pode pintar em qualquer dos grandes clubes de futebol nacional. Tem um talento muito acima da média, pode jogar como meio atacante, pode jogar como camisa 9, pode jogar como atacante de lado de campo, atleta que, se fizer 3, 4, 5 bons meses no futebol nacional, como eu imagino que ele é capaz, certamente vai ser cogitado para a seleção brasileira. Na atual temporada pelo Al Nassr, soma 21 jogos, 17 gols e uma assistência. No Campeonato Saudita, inclusive, é o vice-artilheiro da atual temporada. A fase é tão boa que desde 2021, quando ele foi contratado para jogar no Al Nassr, ele já conseguiu se tornar o terceiro maior artilheiro da história do clube. Jogador de números e capacidade elevadíssimas. Já foi procurado pelo Flamengo em outra janela, já foi procurado pelo Corinthians em outra janela. Vamos ver se agora, com a intenção dele em deixar a Arábia Saudita, pode facilitar seu retorno para o futebol brasileiro. Você gosta do Talisca? Caberia no seu time do coração? Então já marca o dirigente do seu clube para ele saber sobre esse interesse, essa intenção do Talisca em deixar a Arábia Saudita.